Ainda em pé, meus irmãos. Irmão Fabrício, uma liberdade nessa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor mais uma vez está nos concedendo de poder estar na sua casa. Podemos voltar aqui, estar com o irmão Marcos, com o Lares, com o Jefferson, esses homens que estão na frente dessa congregação, atendentes de trabalho. Agradecer pela saudação de bem-vindos, saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Antes de nós lermos a palavra, eu quero agradecer, nós tivemos aqui na terça-feira, que era previsto também, para agradecer os irmãos e as irmãs que oraram por nós, sua oração, que nós passamos por um momento difícil com a questão de saúde, e também essa questão da liberação da minha empresa para estar junto com a minha família. Então, eu quero agradecer a todos, em nome de Jesus, amém, por terem orado por nós, e que, se quiser continuar orando, podem continuar orando. E eu agora sou devedor à congregação, onde eu estiver também vou estar orando por esta congregação. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Levítico, é o terceiro livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, capítulo 6, e depois, para quem quiser acompanhar, no último livro, capítulo 1, também versículo 6. Livro de Levítico, capítulo 13, e o versículo 6. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13. Eu acho que eu falei errado, né? É 6 e 13. Levítico 6 e 13. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E para quem quiser acompanhar, Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 6, somente a parte A do versículo, ou todo o versículo, tanto faz, que nos diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Glória a E Deus. nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Glória a Pode Deus. tomar o seu assento, meus irmãos, está muito bom. Já agradeço. Glórias a Deus. Mas eu, sinceramente, Marcos, poderia ficar sentadinho ali. Eu já estava contente. A presença de Deus está nesse lugar. E aonde a presença de Deus está, é impossível ficar triste. Deus, glória Quem a sabe Deus. nessa noite você entrou lutando nesse lugar, quem sabe você entrou cabisbaixo, injuriado, injuriada. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Quem sabe você não vai ouvir aquilo que você gostaria de ouvir, não vai escutar aquilo que você esperava escutar, mas uma coisa eu tenho certeza: todos nós vamos voltar para casa mais abençoado do que quando nós chegamos. Amém? Todos nós vamos voltar para casa mais felizes do que quando nós chegamos aqui. Porque Deus tem este desejo no seu coração de nos despedir mais abençoados. Amém? Essa é a vontade de Deus e também é o meu sentimento, Marcos. Sair daqui nessa noite desejoso, contente, sabendo que eu contribuí para que essa igreja ficasse melhor do que ela já é. O meu desejo, eu entendo assim, que todo obreiro de verdade, o servo e a serva de Deus,
tem que ter esse sentimento, Marcos, de ver a igreja cada vez melhor. Glória a De ser Deus. um contribuinte para o bom mandamento da obra de Deus. Porque nós vemos, parece que tem pessoas que querem ver o mal da igreja, querem prejudicar a igreja, querem fazer a igreja, parece que implicar. Mas o Espírito de Deus é um Espírito de união. Amém? O Espírito de Deus quer que nós todos sejamos uma bênção. O Espírito do Senhor quer que todos nós sejamos alegres. Porque Deus disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Aleluia. Então Deus deseja que todos nós sejamos uma bênção. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus está neste lugar. Se você não tinha entendido isso ainda, eu vou te alegrar o teu coração te declarando: Deus está neste lugar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus tem bênção para nós nessa noite. Oh glória, se você quiser levantar tua mão para o céu e adorar a Deus, você tem liberdade. Aqui é o lugar onde a gente adora a Deus. Aqui é o lugar chamado casa de oração. Aqui essa reunião se chama culto. Culto quer dizer reunião aonde alguém é adorado. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Coisa boa é ser crente. Eu não tenho falado, Marta. Onde eu passo, eu tenho dado essa declaração. Coisa boa é ser crente. Se tem uma alegria que eu tenho no coração, é de ser crente. Eu gosto de ser crente. A minha alegria é ser crente. Eu não posso ser coisa nenhuma, quem sabe, na face da terra. Mas se eu ser crente, para mim já está bom. Amém? Porque quem vai morar no céu é quem é crente. Quem vai para o céu é crente. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Deus Poderoso tu és, Jesus. Coisa linda é o Espírito Santo de Deus, que como ele se materializasse aqui, irmão Zé, para nós dar um abraço no Espírito Santo. Eu estou sentindo ele aqui, amém? Sinta ele aí, diga: Espírito Santo, eu quero te dar um abraço nessa noite, eu quero te abraçar, eu quero ir para casa abraçado contigo. Tu nunca mais vai ser a mesma pessoa, meu Deus do céu. Oh glória, coisa boa é ser crente. Aleluia, Jesus. Aleluia, oh glória. Nós temos uma palavra aqui, meus irmãos e minhas irmãs, bastante conhecida, né? Não é um versículo assim desconhecido, escondido na Bíblia, não. Um versículo bastante conhecido, muito pregado, né? Falado: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Que frase, mais? Aleluia. O fogo, preste atenção, fogo arderá, aceso, né? Continuamente sobre o altar, permanentemente, constantemente, incessantemente, o fogo vai arder no altar e não se apagará. Não se apagará. Vou falar mais uma vez: não se apagará. Oh, glória a Deus, meu Deus do céu. O fogo não pode se apagar, não pode. Ai, irmão, vou abrir um parênteses já. Aleluia. Irmão, o fogo está quase morrendo. Irmão, eu nem sei se tem mais fogo. Não tem sim, senão tu não estava aqui. Glória a Deus. Oh, louvado é o nome de Jesus. Irmão, eu nem sabia que existia fogo. Que bom, pois é. Deus é mistério. Tu estava no mistério e não sabia. O fogo te pegou então. Oh, glória a Deus. Aleluia. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém, aleluia. Para você entender o que nós vamos falar, o que nós já falamos nessa noite, nós citamos então Apocalipse capítulo 1 versículo 6. Um versículo um pouquinho menos conhecido, mas o livro é bastante conhecido. Ele nos fez. Quem que nos fez? Jesus, Marco, ele nos fez, ele nos transformou. Nós não era, agora passamos a ser. Ele nos fez reis e sacerdote. Hoje não vamos falar sobre rei, vamos falar sobre sacerdócio. Ele nos fez sacerdote. O que é um sacerdote? É isso aqui que você está vendo no altar. Altar.
sacerdote, pessoas que ministram, pessoas que trabalham no templo, pessoas que têm uma tarefa, que desempenham alguma coisa, um cargo. Lá naquele tempo bíblico, estas pessoas, somente elas, escute isso, somente o sacerdote da tribo de Levi, eram 12 tribos, mas somente da tribo de Levi poderia ser sacerdote. Então, os sacerdotes desempenhavam tarefas, ministravam no templo, no tabernáculo, na sinagoga, aonde tivesse um grupo para adorar a Deus, ou mesmo que não fosse o nosso Deus, tinha que ser sacerdote, senão não poderia ministrar as coisas do templo, do utensílio do templo. Então Deus nos transformou em sacerdote. Hoje nós não estamos mais no tempo da lei, no tempo do Antigo Testamento, senão nós nem poderíamos estar aqui. O Fabrício não poderia estar com o microfone na mão, falando, ministrando. Por quê? Porque eu teria que ser da tribo de Levi, da tribo de um homem judeu chamado Levi. Só aquela tribo, só aquelas pessoas poderiam ser sacerdote. Hoje não, hoje Jesus, que é outro tempo, o tempo da graça, Jesus que é o sumo sacerdote, o Filho de Deus, aleluia, que criou tudo que existe, e tudo que existe é para Ele, para a glória dEle, feito por Ele, glória a Ele. Deus maravilhoso, aleluia, Jesus. Ele nos transformou em sacerdote. Mais uma coisa, Marcos, não sacerdotes normais como a tribo de Levi, aleluia, mas nós somos da segunda ordem de Melquisedeque. É uma ordem de sacerdotes mais valiosa ainda do que a tribo de Levi. Louvado é o nome de Jesus, glória a Deus. Nós somos sacerdotes segunda ordem de Melquisedeque. Glória ao nome de Jesus, que era rei e sacerdote. Porque não poderia ser as duas coisas, reis e sacerdote na tribo de Levi, mas nós somos reis e sacerdote, porque Jesus nos transformou. Dá para dar um glória a Deus? Dá para dizer um aleluia? Você é uma sacerdotisa, você é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aleluia, porque Jesus te consagrou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, para nós entender Levítico 6:13, nós somos sacerdote de Jesus. Pedro escreveu nas suas cartas que a igreja, aleluia, é um povo santo, zeloso, aleluia, um povo comprado, redimido, aleluia, sacerdotal. A igreja ela é sacerdotal, a igreja tem esse ministério. Nós estamos na terra, aleluia. Nós estamos aqui trabalhando para Deus. O Marcos falou a respeito do arrebatamento da igreja. Enquanto não acontecer, escute, meu irmão e minha irmã, escute por favor. Enquanto a igreja não for arrebatada, tu tem que trabalhar para Jesus, tu tem que servir a Jesus, porque nós somos sacerdote e sacerdotisa de Jesus. É verdade. Maravilhoso e santo tu és. Sacerdócio santo, sacerdócio real. É uma coroa para nós, é uma honra para nós. Nós sermos sacerdote de Deus, meu Senhor. Aleluia. Então, aqui no Levítico 6:13 nós lemos junto: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Eu não sei se eu já preguei aqui, se eu já preguei, vou dar mais uma pincelada nessa área. Para ser sacerdote de verdade, não é sacerdote do Paraguai, não é sacerdote faz de conta, não é sacerdote meia tigela, não é sacerdote às vezes sim, às vezes não. Para ser sacerdote de verdade, autêntico, tem que ter um altar. Sacerdote sem altar não é sacerdote. Sacerdotisa sem altar não é sacerdotisa. Tem que ter um altar para ser um sacerdote oficial. Está entendendo? Porque o sacerdote ministra aonde? No altar.
Essa é a lógica da coisa. Irmão, eu sou um sacerdote, mas eu não tenho altar, tem coisa errada. Irmão, eu sou uma sacerdotisa, mas eu não achei ainda o meu altar, tem coisa errada. Tem que ter um altar, aleluia. O Espírito de Deus nessa noite, meu irmão, aleluia, e minha irmã, Ele vai te colocar no lugar certo. Ele vai te mostrar o teu altar nessa noite. Deus e Tem glória. que ter um altar. Aleluia. Aqui na congregação Vida Nova, nós temos aqui o altar, né? Tem 2 degraus. Aqui é o altar da congregação. Igreja, para ser igreja, tem que ter altar, senão não é igreja. Pode ser ponto de pregação, pode ser um núcleo de reunião, pode ser um lugar onde as pessoas se reúnem para adorar, mas para ser igreja tem que ter altar. É o altar, aleluia, que diferencia o ambiente espiritual. Porque aonde tem altar, Marcos, a presença de Deus está marcada. Aonde tem altar, a presença de Deus está ali confirmada. Aleluia, sabe por quê? Porque altar é sinônimo de elevo. Deus está em cima, Deus não está embaixo, Deus é no alto. Aleluia, Deus sempre está um pouquinho mais acima. Às vezes nós queremos encontrar Deus embaixo, mas Deus está em cima. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Tu está procurando Deus no lugar errado, Ele está mais em cima. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Altar. O que eu quero pregar nessa noite é sobre altar. Foi isso que Deus me deu para repartir com a igreja. Sobre altar. Você tem que ter um altar. A Bíblia nos mostra, nos fala muito sobre o altar. Só no Antigo Testamento tem 396 passagens falando sobre o altar, sem falar no Novo. Então o altar faz parte da vida de um cristão, faz parte da vida de uma cristã. Marcos, eu encontrei a primeira passagem com o altar em Gênesis 8:20. Mas eu entendo, eu acredito que antes, irmão Aires, já tinha acontecido. Porque Adão era servo de Deus, um homem que tinha quase total plenitude do Espírito de Deus. Aí a gente vê a Bíblia falar que Abel ofereceu sacrifício, que Caim ofereceu sacrifício. Então quem tinha costume de oferecer sacrifício tinha entendimento de altar, porque altar foi criado para apresentar sacrifício. Aleluia, Jesus. A palavra altar, o significado dela é esse: lugar de sacrifício. Glória a Se Deus. você for estudar no original, altar quer dizer isso, lugar de sacrifício. Sacrifício, eu creio que todo mundo sabe o que é. É quando a gente faz algo a mais que a gente não gostaria de fazer. Sacrifício é quando está acostumado, aleluia, ficar acordado até as 10 da noite e tu tem que ficar até as 4 por causa de alguém. Isso é um sacrifício, é algo a mais. Tu está fazendo algo a mais, um esforço a mais, uma renúncia a mais. Para ter altar tem que ter sacrifício. Glória a Deus, aleluia. Altar e sacrifício é a mesma coisa. Aleluia. E aqui, irmãos, é que nós pecamos. Escute, eu não vim aqui para criticar, para julgar, não. Longe de mim. O meu sentimento aqui diante de Deus é deixar você mais feliz, mais abençoado, mais alegre, mais na presença do Senhor. Glória a Deus. Mas lamentavelmente aqui nesse ponto nós pecamos. Por quê, irmão Fabrício? Irmão, eu não tenho desejo de ter um altar. Eu não tenho sentimento de ter um altar. Eu nem sabia que tinha que ter um altar. Eu nem sabia que eu era sacerdote, sacerdotisa. Pois é, porque tu está aqui nessa noite, Deus está vendo. Aleluia, que tu está buscando, que tu está se esforçando. Deus está abrindo a porta para você nessa noite. Aleluia, Deus maravilhoso. Ser mais abençoado. Ser mais abençoado, irmão, porque Deus tem princípios. Deus tem princípios, irmão Dario. Deus não anda por estrada torta. Aleluia. Deus não anda por caminho desconhecido. Deus tem as suas estradas, os seus caminhos, as suas veredas. Aleluia, Jesus. E Ele anda por elas. Deus não pega atalho. Deus não cria
Deus tem princípios. Eu quero essa bênção, mas eu vou por aqui. Eu quero aquela vitória, mas eu vou atalhar por aqui. Hoje é culto de libertação e cura divina. Eu vou te falar uma coisa. Aleluia, Jesus. Que Deus me falava hoje, Marcos. Cura divina. Deus maravilhoso. Para Deus, irmãos, Glória a Deus. não é problema. Cura divina para Deus tanto fez como tanto faz. Sabe por quê? Porque Deus, para curar um cego, é a mesma coisa que ressuscitar um morto. Para Deus levantar uma pessoa da cadeira de roda é a mesma coisa que Ele curar um surdo. Para Deus, milagre é a mesma coisa. Mas o detalhe maior de Deus é libertação. Sabe por quê? Porque eu tenho que querer ser livre. Aleluia, Jesus. Glória. Eu tenho que querer ser liberto. Aleluia. Poder de Aleluia. Aleluia. Deus estava falando comigo hoje, eu não tinha entendido, agora que eu vim entender. Porque eu já vi quantos crentes, Marcos, eu não fui nesse caso, mas eu já vi, graças a Deus, pessoas que aceitaram Jesus estavam fumando. Era uma semana, irmãos, aleluia, tinha nojo do cigarro. Pessoas que usavam droga, crack, que é anos num laboratório, numa clínica para ser liberto. Aceitou Jesus, foi batizado do Espírito Santo. Aleluia, não queria mais nem saber de nada. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Está entendendo? O milagre físico para Deus é uma coisa simples. O problema é quando Deus tem que entrar na minha consciência e me convencer de algumas coisas que eu gosto de fazer. O problema é quando Deus, através do Espírito Santo, tem que levar anos para me mostrar que algo que eu gosto, Deus não gosta. Meu Deus, Jesus amado. Esse é o problema que Deus encontra conosco. E aqui nós erramos, sabe por quê? Porque nós não temos um altar. Mas nessa noite, Deus, se tu não tem, Deus vai te dar um altar. E tu vai ser abençoado e abençoada na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque todas as pessoas que têm altar são uma bênção na presença de Deus. Deus amado. Nós lemos em Gênesis 8:20, Noé edificou um altar. A história de Noé é lembrada até hoje. Quando chove, aparece o arco-íris, um sinal que Deus deu para Noé. Quem tem altar, irmão, Deus dá sinal. Quem tem altar, Deus deixa um marco na história. Aonde passa, marco, fica um sinal registrado. Esse era meu servo, essa era minha serva. Aleluia, Jesus. Altar. Deus é glória, aleluia. Gênesis 13:18, Abraão edificou um altar. Quem é Abraão? Os 4 cantos do mundo, tu fala em Abraão, todo mundo sabe quem é. Um homem que teve experiência com Deus, Deus amado. o pai da fé, Aleluia. edificou o altar. Gênesis 22:9, Abraão ofereceu Isaac no altar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Está entendendo? Quem tem altar, irmão, aleluia, Deus vai falar conosco aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Quem tem altar é diferente. Quem tem altar tem coisa com Deus. Meu Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Gênesis 26:25, Abraão edificou um altar e armou a tenda. Aqui tem um altar, eu vou morar do lado. Edificou um altar, construiu um altar e armou uma tenda. Vamos ficar do lado do altar. Deus Deus vai poderoso. falar forte conosco aqui nessa noite. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia, Jesus. Gênesis 33:20, Jacó levantou um altar. Está entendendo? Não é os Joãozinhos, as Mariazinhas, só os abençoados. A Bíblia está falando. Glória a Deus. Jacó levantou um altar. Gênesis 31:1, Deus pede para Jacó fazer um altar em Betel. Deus pede para nós fazer um altar. Deus amado. Está entendendo? Eu não estou com vontade de fazer. Se Deus te pedir, tu vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. E assim por diante. Então, altar, irmão, é coisa de quem tem negócio com Deus, é coisa de sacerdote. Irmão, esses homens aqui nunca ministraram num templo, irmão Aires. Nem existia templo na época deles, mas existia um altar. Eles já entenderam que ele era um sacerdote de Deus, que eles tinham que ministrar algo para Deus, por gratidão. Louvado é o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Está entendendo? O altar é sinônimo de comunhão. Sabe por quê? Porque o
altar, em algumas situações, ele era uma mesa. Eles ofereciam sacrifício, irmão Aires, irmão Jefferson. E depois eles comiam, os sacerdotes se alimentavam do sacrifício, Marcos. Deus. Por que hoje, no dia da Santa Ceia, todo mundo come o pão e bebe o vinho? Porque é o sacrifício do sumo sacerdote. Nós comemos, porque temos em comunhão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aquele Glória a Deus. sacrifício que foi oferecido lá no altar do Gólgota. O Gólgota, Marcos, se transformou num altar e o sangue de Jesus foi vertido. É verdade. O cordeiro de Deus foi imolado ao público, para todo mundo ver. Coisa que antes era feita dentro do templo. Agora foi ao público, para todo mundo. O sacrifício era universal. Por quê? Porque no tempo da lei, só quem entrava no Santo dos Santos, no altar, era o sumo sacerdote. Ele entrava com uma corda amarrada na cintura e uma sinetinha. Se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele morresse, ninguém poderia entrar. Tinha que puxar pela corda. Porque altar é coisa séria. Aleluia, Jesus. Altar é negócio com Deus. Deus vai falar conosco. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por que tem gente que não sai do lugar, Marcos? Por que tem gente que parece que só patina? Meu Deus. Cadê o teu altar? Aleluia. Eu quero ser abençoado, mas sacrifício não é para mim. Eu quero aquela vitória, mas eu não vou fazer Jesus. Aquela porta só por ela, estou esperando ela se abrir. Convida para vir na oração. Quer vitória, mas não quer altar, não quer sacrifício. E Deus está de olho em ti. Deus tem um binóculo, Marcos, poderoso, e fica só olhando. Hoje é dia de culto, ele bota o binóculo. Aleluia, Jesus. Vamos ver se ele vai para o altar. Lá vai indo ele. Hoje é dia de vitória. Glória a Deus. Coisa que Deus gosta é quando vê um sacerdote no altar. Meu Deus do céu, o que tu está recebendo aqui nessa noite, tu não encontra em lugar nenhum na face da terra. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque quando Deus se apresenta para nós e nós aceitamos o encontro com Deus, Deus marca a nossa vida e muda a nossa história. Quando nós atendemos o chamado, Marcos, Deus poderoso. é muito bom ter o chamado. É muito bom. Oh, Mas glória a uma Deus. coisa aprendi. Quem não tem chamado, não entende quem tem. Quem não tem chamado, escuta que eu estou falando porque Deus está mandando. Quem não tem chamada, não entende quem tem. Aleluia. Irmão, graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Amanhã eu estou embarcando para Santa Catarina, para ficar junto com a minha família e fazer a obra de Deus. Mas foi 1 ano e 2 meses, lutando pela vontade de Deus. E tem gente que diz assim: irmão, mas se Deus está no negócio, tudo dá certo. Não entende nada das coisas de Deus. Poderoso tu és. Dependendo da situação, Deus abre a porta na hora. Mas dependendo da situação, tu vai ter que pagar o preço, porque a chamada é grande. Aleluia. Olha para a Bíblia, eu vou te mostrar pela Bíblia. Deus disse para o povo: eu tenho uma terra que manda leite e mel, irmão. E agora? Mas antes de vocês botar o pé lá, tem 7 nações que vocês vão ter que planejar. Antes de vocês botar o pé lá, vai ter que cruzar o Mar Vermelho, vai ter que enfrentar a fúria do faraó, vai ter que ter sede no deserto, vai ter que ter fome no deserto, vai ter que passar por algumas coisas, mas a terra manda leite e mel. Tem gente que quer ganhar vitória de mão beijada. Está enganado, Deus prova. Deus dá, mas Ele prova. Mas graças a Deus que amanhã eu estou entrando na minha bênção completa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, eu já passei algumas provas, Marta, algumas lutas, mas nunca foi tão forte como dessa vez. Eu nunca levei tanta paulada, tanta pedrada, nunca fui tão incompreendido, tão perseguido como eu fui dessa vez. Mas glória a Deus, quando Deus está no barco, Aleluia. o barco vai ao porto desejado. Glória a Deus. Amém? Então, para você entender que para ter um altar é sacrifício, pagar preço. Vou te falar de uma coisa que tem que ter no altar: sacrifício é de animal, tem que ter sangue no altar. Sabia?
Altar é lugar de sangue, mas eu tenho outra notícia melhor para você ainda, que vai te garantir a vitória. Tem gente que está meio assustado aqui nessa noite. Sabia de uma coisa? Que no altar tem que ter sacrifício, e sacrifício não de sangue. Sangue, altar é lugar de sangue. Ai, irmão, não fala em sangue cruz, já me deu uma ânsia. Só que altar é lugar de sangue. Por que não está falando isso? Sabe por quê? Porque o cordeiro, ele era imolado no altar. E aí vertia o sangue, mas o sangue é sinônimo de vida. Aleluia, irmão Ares, o sacerdote, ele ministra a moeda mais cara do mundo. É o sangue de Jesus. Quem tem o sangue de Jesus tem entrada nas mansões celestiais. Você tem a moeda mais poderosa que existe na face da terra. Você tem um poder de Deus, aleluia, incomparado no mundo todo. Quem tem o sangue de Jesus, aleluia, quando parte, sobe rachando. Não precisa ter medo de bala perdida. Não precisa ter medo de assalto. Não precisa ter medo de violência. Sabe por quê? Aleluia, porque os anjos não vejam a hora de te ver no céu, de te abraçar, de te dizer bem-vindo. Tu chegou. Aleluia. Nós estávamos te esperando. Eu estou pregando para crente aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Altar, tem que ter altar. Altar é sinônimo de comunhão com Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. O fogo, escute isso. O fogo representa a presença de Deus. Deus amado. Aleluia. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Deus, glória. Ai, irmão, então isso quer dizer que lá em casa você tem que fazer um elevadinho assim, quem sabe 2, 3 degraus, aleluia, fazer um altar. Não, aquele lugarzinho lá onde tu ora. Ah, irmão, mas eu não tenho um lugarzinho, então tu vai achar. Tu tem que fazer um altar. Glória a Deus. Aonde eu passo, eu faço um altar. Acredito no nome. A minha mãe já tem uns 3 lugares lá, né? Quanto mais altar, mais vitória, irmão. Aleluia. Quanto mais altar, mais bênção. Quanto mais altar, mais o céu se abre. Abraão fez os 3 ou 4. Aleluia! Está entendendo o que é esse negócio com Deus? O altar onde era feito o sacrifício, tinha um que era feito de madeira de cetim, madeira boa, madeira nobre. Não é qualquer madeira não. Para Deus, irmão, tem que ser as coisas boas. Para Deus tem que ser o melhor, o nosso esforço. Entendeu? Tem gente que peca nessa área. Eu vou fazer para Deus. Assim tá bom. Deus aceita. Não. Se tu olhar para a Bíblia, tu vai ver que Deus aceita. Mas Deus sempre quer o melhor. O teu melhor. Glória a Deus. Aleluia. Está entendendo? Oferece o teu melhor para Deus. Ah, hoje foi desse jeito, hoje eu vou fazer melhor. Se tu não pode fazer um altar de bronze, vai fazer de madeira, mas faz de cetim, de coisa boa. Está entendendo? É para Deus. Oh, glória a Deus. O jeito está bom. Parece que está fazendo para o homem. Não, para Deus, aleluia. Vou dançar, vou empenhar. Porque é verdade, Marcos, eu não estou brincando aqui. O Marcos sabe, você não sabe, a gente já foi encarregado. Tinha gente que fazia beijo para mim, Marcos. Eu queria fazer as coisas bem feitinhas para Deus. Eu sei porque é isso. Não precisa tanto. Mas eu sabia o porquê. Que eu queria fazer bem feito para Deus. Deus merece. Aleluia. Ele deu o melhor para nós, que era Jesus. Botou o melhor dele no altar. Glória a Deus. E Aleluia. a gente sabe isso, quer fazer de qualquer jeito. Aleluia. E acha que Deus tem que receber. Por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim? Porque o Caim quis oferecer o que sobrava. Desse jeito tá bom. E Deus disse: não, tu está enganado. O negócio comigo é coisa séria. Uma coisa que eu aprendi, Marcos, vou compartilhar com vocês. Aleluia, Jesus. Escute o que eu vou falar agora, é coisa séria. Nós não estamos aqui brincando, altar é lugar de sacrifício. Coisa séria. Nós temos que aprender a separar. Crente peca nessa área também, Marcos, não sabe separar as coisas, tem que saber separar. Brincar com coisa, brincadeira é uma coisa, fluir é uma coisa, mas brincar com coisa séria é outra. Não brinque com coisa séria. Não brinque com coisa séria. Eu tenho visto pessoas brincando com coisa séria e tido prejuízo. Então, quando nós levamos as coisas sérias a sério,
nós somos abençoados. Glória a Deus. Amém? Hora de brincar, hora de descontrair, hora de descontrair. Mas coisa séria é coisa séria. É verdade, Deus. Porque daí Deus vai te levar a sério também. E quando Aleluia. Deus leva nós a sério, É. aleluia, é bênção. Amém? Escute uma coisa. Olha só, o altar por si já é algo de Deus, né? Agora a Bíblia diz que o altar foi ungido e consagrado. Aleluia. Depois de ser consagrado, ele passou a ser, irmão Jefferson, santíssimo. Aleluia. Já era santo. Aleluia, Jesus. Chama o sacerdote, pega o óleo, a unção, aleluia, vai lá e consagra o altar. Agora o altar ficou santíssimo. Glória a Deus. E Aleluia. olha só, agora você vai entender outro mistério. Tudo que tocar, que encostar no altar, vai ficar santo. Aleluia, Jesus. Deus amado. É mistério, não é mistério? Aí alguém fica olhando para a igreja, escute agora, você vai ser consolado por Deus. Tem alguém que joga pedra e te critica e agora só quer saber de igreja. Agora virou crente e enlouqueceu. Agora você está lá com os aleluia e com os glória a Deus. Oh, Deus, oh, Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque tudo que toca no altar fica santo. Glória a Eu Deus. andava jogado no mundo, parecia um trapo sem Jesus. Mas quando eu cheguei aqui, Marcos, aleluia, que eu toquei no altar, a minha história foi mudada. Porque aquele que toca no que é santíssimo, Deus santifica. É verdade, Jesus. É Não poderoso. tem como encostar no altar que é Deus, que é Jesus, e permanecer da mesma maneira. Não tem como. Se encostou no altar, ele te santifica. Verdade. Parece eletricidade. Tu encostou no fogo, tu queima. Encostou na eletricidade, toma choque. É a mesma coisa. Encostou no altar, ele te Aleluia. santifica. O Espírito Aleluia, Santo Jesus. em ti. Sabe por quê? Porque o fogo arderá continuamente no Aleluia. altar e não se apagará. Aonde tem altar, Deus está ali. Deus está interessado Deus, é verdade, meu em Deus. manifestar a sua presença. Glória a Deus. O povo de Deus é o povo envolvido com o altar, porque nós somos sacerdotal, nós somos um sacerdote, uma sacerdotisa de Jesus. A tua vida, se você entender isso, vai mudar para sempre. Aleluia. Porque ser um sacerdote, vou falar só um pouquinho de Apocalipse 1, nós já vamos lá. Ser um sacerdote, reis e sacerdote, para você entender um pouquinho do que eu quero falar. Rei é uma autoridade absoluta, mano. A autoridade suprema. Para você entender o que é um rei, aqui no Brasil é o Bolsonaro, é o presidente da República. O que ele falar pode ficar meio mundo meio surdo, meio mundo bravo, meio mundo entrando na rede social e reclamando. Não interessa, o rei falou, está falado. A Petrobras ficou brava, porque ele disse que ia baixar a gasolina e baixou, e esse que subir não subiu. Mas o rei falou, está falado. Isso é o que Jesus nos transformou. Quando tu está no Espírito, quando tu está na graça, tu fala uma coisa, Deus assina embaixo. Porque Jesus te transformou num rei. Você Glória tem a um Deus. cetro na mão, está Aleluia. entendendo? Alguém pode ficar bravo na tua casa, pode ficar emburrado, mas você falou, está na bênção, está ligado no céu. Jesus disse para Pedro, Pedro, o que tu ligar na terra é ligado no céu, e o que tu der ligar na terra é ser ligado no céu. Poderoso. Eu te dei a chave. Aleluia, meu Deus. A autoridade, está entendendo o que é isso, irmão? Pode ser o maior capeta que apareceu, o maior demônio que aparecer, Exu Caveira, Tranca-Rua, Zé Pimenta, Pomba Gira, o que for. Se aparecer, tu tá ligado no céu, tu manda sair, tem que sair. Aleluia. Porque tu é um sacerdote Glória a de Deus. Deus. Tu é um representante, levanta a tua mão pro céu, por Aleluia. gentileza. Levanta a tua mão pro céu, por gentileza. Deus te formou. Rei sacerdote. Aleluia, Jesus. Sacerdote então é isso. Lá em Israel, quando o sacerdote passava na rua, baixava a cabeça, reverenciava, porque era destaque na sociedade. Jesus disse, Nicodemos é um dos principais da sinagoga, um príncipe, né? Outros tantos passavam na rua, reverência, porque era o sacerdote, representante de Deus, para não mexer, para não ir muito longe. Fala no papo, todo mundo fica sério, porque essa é um sacerdote da igreja católica, um representante de Deus na terra. Estão entendendo?
respeitado. Quando eu e você entendemos isso, que Deus confiou em nós algo que é sublime, que o mundo tem que nos respeitar porque nós somos filhos de Deus. Quando você entende isso, a tua vida muda. Eu sou um crentezinho, moro ali na rua tal, número tal. Irmão, nem passa na frente de casa, você vai ficar meio assustado. Não! Tu pode morar num chalezinho, tu pode morar numa casa que seja feita, aleluia, de telha de barro. Não interessa, você é cidadão do céu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pode os vizinhos não te respeitar muito, mas o demônio tem medo de ti. O capeta tem medo de ti. Não, aquela ali é filha de Deus. Aquele lá é filho de Deus. Vamos louvar esse filho porque ele está vindo. É verdade, Jesus. Está entendendo? Jesus nos fez reis e sacerdote. Aleluia. Glorioso e maravilhoso. Vamos colocar aqui. Jesus. Santo, santo és tu, Jeová. Tem que ter altar. Tem mais uma coisa. A Bíblia diz, escute, vou falar um pouquinho do mistério do altar. Nós já vamos orar. Altar não é brincadeira. Hoje em dia, a igreja ganha num lado, perde no outro. Mas eu vou falar isso. Só um detalhe. Hoje em dia, parece que subir aqui em cima é ter uma diversão. Mas uns 15 anos atrás, 10, 20 anos atrás, irmão, só em pensar em subir aqui em cima, as pernas tremiam. O Marcos é desse tempo, o Marcos é desse tempo, meus irmãos não veem. Só em pensar em subir no altar, meu Deus, aquele irmão é corajoso, ele vai subir no altar, é o santo do santo. Hoje o Fabrício sobe aqui em cima, parece que está na sala da casa da mãe dele. Isso aqui é santo. Santíssimo. Glória a Deus. Aí já é santo. Aqui é o santo do santo. Por isso a Bíblia diz: guarde o teu pé quando pisar na casa do Senhor. Meu Deus do céu. Então o altar é algo divino. Representa, antes eu ia falar e não falei. O Jacó, quando ele teve um sonho, Deus chamou ele. Eu comecei a falar de chamada, né? Jacó teve um sonho por uma chamada de Deus. Quando ele acordou, o Senhor disse: meu Deus, que terrível, que tremendo esse lugar, eu não sabia. É a porta do céu, é a casa de Deus. Aleluia. Aleluia, está entendendo? Isso aqui é a porta do céu, a casa de Deus. Os anjos precisam subir. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que não encontra aqui coisa que não encontra em lugar nenhum. Altar. Jesus disse: olha só o mistério do altar. Se você trouxer a sua oferta e diante do altar, você se lembrar que tem algo, alguma coisa com o teu irmão, tu deixa a oferta diante do altar. Vamos parar de conserto com o teu irmão. E depois vem e oferece a oferta. Mas a oferta ficou. Deus e poder. Sabe por quê? Porque tudo que chega no altar não volta. Sabia disso? Tudo que chega no altar não pode voltar. O que tu botou no altar para sacrificar para Deus, está dado. Aleluia, Deus. Abraão amarrou Isaac no altar. Marcos, se Deus não mandasse soltar, ele não ia soltar. Estava amarrado. Deus está dado. Não é emprestado, alugado, não. É dado. Eu tenho para Deus, é de Deus. Se tentar tomar de volta, é perigoso. Sabe por quê? Porque está no altar. Agora olha o outro lado da coisa. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque ali, naquele lugar, o Senhor ordena uma ordem Glória a Deus. de Deus. Não é do fulano de tal, do ciclano. Aleluia. Uma ordem de Deus. A bênção hoje e para sempre. Não volta mais. A bênção que Deus te dá é sem arrependimento. Saiu do altar, não volta mais. É para sempre. Está entendendo? O que chega no altar não sai, o que sai não volta. É algo sagrado. Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Então a bênção que você vai receber aqui nessa noite não é para um dia, para 2 dias, para 3 dias, 1 ano, 3 anos, não. É para sempre. Glória. Aleluia, Jesus. Lá na eternidade, Marcos. Quando nós chegar na eternidade, no tribunal de Cristo, Deus vai dizer: naquele dia, naquele culto, tu recebeu isso. Aleluia, Deus. Por que tem pessoas de Deus que vão para o mundo? Estava na igreja, vão para o mundo, tinha dom, tinha talento. Quando volta para a igreja, volta os dons.
Por quê? Porque Deus deu e não tomou de volta, é sem arrependimento. Está entendendo? O que Deus deu Glória a é Deus. sem Aleluia. arrependimento. Irmão, não tinha uma vitória. A vitória escapou da minha mão, o diabo me roubou. Vem aqui que ele vai ter que te devolver. Quem te deu foi Glória a Deus. Deus. Eu Aleluia, quero orar Jesus. nessa noite. Passa, se Deus falou contigo. Passa, Oh, na frente, Jesus. passa. Não, é hoje. Aleluia. É hoje, é dia de vitória. Vem receber a tua vitória. Glória a Deus. Irmão, será que eu Aleluia. vou receber? Eu acho que tem coisa errada, então vem consertar. Porque o Elias, antes dele clamar fogo do céu, a Bíblia diz que ele consertou o altar. As pedrinhas estavam meio espalhadas, ele foi lá e botou no lugar. Peraí, essa aqui é daqui, ela vai ficar. Deus, Consertou o altar, maravilhoso. ele clamou e o fogo desceu. Glória a Deus. O Aleluia. fogo arderá continuamente sobre o altar. Aleluia, Jesus. Ai, irmão, o ano passado era uma bênção. O ano passado eu falava língua estranha. O ano passado Deus me usou sem revelação. O ano passado, irmão, se tu não orar pelo menos uma vez por mês, tem coisa errada. O povo está pagando. Aleluia. Só que lá no Provérbios, capítulo 20, versículo 26, a Bíblia diz assim, ó: sem lenha o fogo apaga. Tem que ter lenha. Ai, eu ia todos os dias no culto. Terça, quarta, quinta, quando tinha que eu podia, eu ia. Botando lenha no fogo. Glória Está a entendendo? Deus. Não para de botar lenha. O fogo vai ficar aceso. Irmão, tu não sabe a luta que eu passo para chegar aqui. Sacrifício no altar. Para o fogo permanecer, Marcos, aceso no altar, o sacerdote tem que ter um depósito de lenha. Aí não está entendendo? Tem que ter depósito. Tem que ter depósito. Quando chove, aleluia, molha as lenhas, molha os matos. Lenha molhada não pega fogo, irmão Jefferson. Tem que ter lenha na reserva. Aleluia, tem que ter um cantinho debaixo do fogo, uma lenha. Tu vai lá e pode ter fogo aceso. Deus quer acender teu fogo. Glória a Se tu Deus. tiver altar, Aleluia. Jesus vai voltar. Tu vai ir. Deus de poder e de glória. Crente com altar vai morar no céu. Crente com altar não precisa se preocupar. Crente com vida no altar, o céu está esperando. Glória a Vamos Deus. orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo nesta noite, eu te adoro nesta noite, eu te engrandeço nesta noite, meu Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo sacrifício, todo júbilo, toda gratidão, toda alegria, toda reverência, toda santidade, tudo é para ti, meu Senhor. Aqui está o teu povo diante do altar, meu Senhor, colocando a sua vida, colocando o seu sacrifício, colocando a sua oferta de gratidão, a sua alegria, meu Senhor, o seu desempenho, meu Senhor, a sua renúncia, botando diante do altar. Abençoa, meu Senhor, abre as portas, meu Senhor. Se é cura, cura, meu Senhor. Se é libertação, liberta, meu Senhor. Entra no espírito, entra na alma, entra, Espírito de Deus, fogo do céu, e queima a força contrária, queima, meu Senhor, as fortalezas do inimigo, queima agora. Fortaleza, onde tu estiver escondida, aonde tu estiver instalada, sai agora no nome de Jesus. Fortaleza do mal, eu te ordeno, vai embora em nome de Jesus. Que ele seja mais alegre, meu Senhor, que ela seja mais alegre, que ele seja mais feliz, que ela seja mais feliz. Sai em nome de Jesus. Cadeia espiritual, quebra agora. Agora, não é depois, é agora. Seja quebrada agora. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, corrente espiritual, arrebenta. Arrebenta, grilhão, arrebenta. Em nome de Jesus, foca, meu Senhor. Em nome de Jesus, foca. Espírito Santo, toca. Em nome de Jesus, receba o fogo do céu. Maravilhoso. Em nome de Jesus. Aleluia. Para a glória Oh do Deus Senhor, meu Deus. poderoso e santo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias.